Amém? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Convido aqueles que puderem a ficar em pé para darmos continuidade ao nosso culto. Hoje é noite de restauração, campanha 7 semanas na presença de Deus pela sua vida. Aleluia. Abra as vossas Bíblias lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 22. Ou melhor, vamos lá no versículo 21. Daniel, capítulo 3, no versículo 21. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha do fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atadas no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? E eles responderam ao rei: verdade, ó rei. Lá no versículo 25, e ele respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não temeram a ordem do rei, porque eles se recusaram a adorá-lo. Mas, como a palavra que nós lemos agora, ao serem lançados naquela fornalha, os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram consumidos pelo fogo. Mas nada aconteceram aqueles 3 que confiaram ao Senhor. Assim como aqueles homens, eu te convido a confiar no Senhor. Te convido a confiar no Deus que tudo criou. No Deus que te escolheu, que te separou desde o ventre da tua mãe. O próprio rei, a palavra diz que ele ficou espantado, porque ali, algumas versões diz, não foram lançados 3 homens, eis que vejo um quarto, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ei, o Filho de Deus está presente neste lugar, igreja. O Espírito Santo de Deus se faz presente em nosso meio. O Espírito Santo te trouxe neste lugar com zelo, com amor. Ele tem cuidado de ti. Ele não tem te desamparado. Ele não tem te abandonado. Aleluia. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor, tem cuidado de cada um de nós. Te pedimos, ó Senhor Jesus, que venhamos ter fé, que venhamos, Senhor Jesus, confiar verdadeiramente a Ti, ó Papai. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram no Senhor. Papai querido, nós te pedimos nesta noite, seja Espírito Santo por cada um de nós. Venha Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa noite, ó Senhor, é noite de restauração. Nós cremos, Senhor Jesus, que não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Sairemos daqui, Senhor Jesus, com o nosso coração aquecido, porque nós cremos, Senhor Jesus, nas tuas promessas sobre as nossas vidas. Nós te servimos, Senhor Jesus, não pelo que o Senhor vai fazer, mas tudo o que o Senhor fizer. Nossa adoração, receba, Senhor Jesus, os nossos louvores. Que venhamos, Senhor Jesus, tocar o teu coração nesta noite. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: aleluia. Uma salva de palmas a Ele, igreja que vive e reina.
a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo. Diga o teu nome, teu nome. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a cria. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Aleluia. Esse é o momento de ofertar e dizimar na casa do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrirem vossas Bíblias lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Malaquias, capítulo 3, no versículo 10.
E a palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto agora, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que não haverá lugar suficiente para guardá-las. No versículo 11 ele continua a promessa: e eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e nem irá a vossa videira lançar o seu fruto do campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Para que haja alimento, para que haja mantimento nessa casa, é com a nossa fidelidade, é com os dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Com alegria, traga o seu dízimo e traga a sua oferta. Vamos lá, povo, adorar, exaltar, com alegria. Diga assim, ó: se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidiu, Deus estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa? E quem vai me impedir? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, eu sei que minha sorte ele mudará. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Diga mais uma vez: prepara-me, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar a marca da promessa? E quem vai me impedir? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
Aleluia. Estenda as vossas mãos, Pai amado, Pai querido. Apresentamos a Ti, ó Senhor, cada dízimo e cada oferta entregue no Teu altar nessa noite. Te pedimos, ó Senhor Jesus, abençoe os celeiros de cada um dos Teus filhos. Venha repreendendo, ó Papai, o espírito devorador. Abençoe, Senhor Jesus, e faça-o prosperarem, ó Senhor, na Tua presença. Abençoe também, Senhor Jesus, os celeiros da Tua casa, para que não falte, Senhor Jesus, alimento. Para que essas portas, Senhor Jesus, permaneçam abertas e vidas venham ser alcançadas para o Teu reino. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: aleluia. Podemos assentar, povo de Deus? Testemunho. Alguém tem um testemunho para compartilhar? Irmã Maria, temos testemunho hoje para compartilhar? Passarinho contou que o irmão Alisson tem testemunho. Aleluia. Veio uma seta indicativa do passarinho. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Irmãos, o testemunho é sobre enfermidade, né? A minha filha, ela passou bastante mal esses últimos dias aí. Não sei se vocês notaram que a gente até se ausentou um pouco da igreja. A gente estava bem preocupado. Chegamos a fazer alguns exames de sangue, algumas coisas. E aí essa menina que vocês não veem parar quieta aqui na igreja e vê fazendo barulho, estava em casa e não parecia que estava em casa. E é uma coisa até bem triste. Não queria comer, não queria ver desenho, não queria nada. Mas agora, para honra e glória do Senhor, ela está bem. Já está correndo, está comendo, se alimentando certinho. E a gente orou bastante, a gente fez um propósito com Deus e graças a Deus nossa neném está nativa de novo aí, alegre bastante. Amém? Aleluia. Mais alguém? Não, povo de Deus? Amém. Vamos aos recados. Aleluia. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos culto de restauração. Campanha 7 semanas na presença de Deus pela sua vida. Hoje temos... quem está andando, aleluia. Pode deixar, irmão, pode deixar ela à vontade. Amém. Hoje nós temos unção com óleo e oração com imposição de mãos, amém? Eita glória! Dia 18 de outubro nós temos festa do pijama. Quem vai vir, igreja? Aleluia! Já até veio a Alissa. Igreja, precisamos trazer colchão, travesseiro e principalmente, né, coberta e o pijama. A festa é do pijama. A pastora Aninha está falando que a gente precisa trazer também um lençol a mais para fazer uma cabaninha. Olha, a pastora Aninha inventando moda, aleluia. Mas qualquer coisa a gente faz de TNT. Também. Amém? Eita glória. Dia 20, igreja, próximo sábado, a partir das 7h30 da manhã, nós temos bazar aqui na igreja. Acredito que na sexta-feira eu vou confirmar com a pastora Rose e pastora Aninha. Na sexta-feira já vai estar arrumando as roupas, né? Então quem puder estar aqui na sexta tarde, para a gente estar arrumando, porque graças a Deus a gente ganhou bastante doação, peças a partir de R$2 apenas. Amém? Mais algum recado? Eita glória! Dia domingo, né? 21. Nós teremos igreja culto da família a partir das 19 horas. Pastor Astral, ele já esteve presente aqui ministrando. É um homem de Deus, igreja. Eu vou tentar trazer um casal que ele profetizou sobre a vida deles para o culto de domingo, para que eles possam testemunhar. É homem de Deus, homem abençoado. Amém? Convidem, igreja. Domingo estava lindo aqui. Vamos fazer esse domingo estar mais lindo ainda. Não para os nossos pastores, mas para o Senhor. Amém? Mais algum recado? Sem mais demora, pastor Welton, preletor da palavra do Senhor nessa noite. Convido aqueles que puderem a ficar em pé. Vamos estar orando sobre a vida do pastor.
Pai amado, Pai querido, apresentamos, Senhor Jesus, o Teu servo nessa noite, o Teu filho, Senhor, a qual o Senhor escolheu para trazer a sua mensagem. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, fazê-lo diminuir e que o Senhor cresça, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, como instrumento seu, ó Pai, que cada palavra que sair, Pai, da boca do Teu filho, que venha direta do Teu trono, ó Pai. Abençoe, Senhor Jesus, o trabalho, abençoe, Senhor Jesus, os negócios, abençoe, Senhor Jesus, a família, os planos e projetos, ó Senhor, a qual o Senhor deu no coração do Teu servo. Venha, Senhor Jesus, sobre ele nesta noite. Assim nós oramos e agradecemos. E a igreja diz: aleluia. Amém, amados? Preparado para o chicote aí? Podemos assentar, amados, em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Já pega a sua Bíblia aí. Aleluia. Hoje, imposição de mão, oração com imposição de mão. Então temos que ser rapidinho. Eu falei que eu tinha uma mensagem de 1 hora, então diminuir o meu tempo. Mas vamos lá. Abre aí no livro de Mateus, capítulo 8, verso 14. É um texto que quase ninguém fala, amados, né? A Bíblia nos mostra de vários milagres que Jesus fez, alguns relatos, e o João ainda fala, né, que ele fez muito mais, mas como eram tantos, não dava para descrever todos, porque senão não caberia num livro. Imagine, né? Mas a gente contando aqui, os milagres que tem descrito na Bíblia aqui, vão dar uns 40 mais ou menos, que Jesus fez, e esse aqui foi um deles, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. No versículo 16 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Versículo 17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Glória a Deus. E essa profecia está no livro de Isaías, que capítulo? Ninguém sabe. Amém, nós vamos chegar lá. Amados, cadê aquele fundo musical legal assim? Tum, dum, 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 dum. Jesus, todos conhecem, todos sabem, e nós conhecemos como nosso Senhor e Salvador, e não precisamos falar muito, ficar repetindo essas coisas. E Jesus é o único que nos salva. Mas ele esteve aqui na terra durante o seu ministério de 3 anos, pregando o evangelho do reino de Deus, da salvação, porque ele nos amou, porque Deus nos amou de tal maneira que assim o entregou, para nos resgatar do reino das trevas, para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Se a gente for ler os versículos anteriores, Jesus ele tinha curado um leproso, ele tinha curado o criado do centurião,
e outras pessoas mais. E ele foi convidado a estar na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro. E ao chegar na casa, ele se deparou com a sogra de Pedro, de Simão Pedro, enferma. Aí a gente fala assim, mas era apenas uma pequena febre, né? Febre, todos sabemos que febre, quando temos febre é porque temos alguma infecção, alguma coisa não está bem, não está normal no nosso corpo. E o nosso corpo reage, fisicamente ele reage, esquentando-se para matar essa infecção. Mas às vezes isso se torna perigoso. Às vezes acabamos tendo convulsões, né? É convulsão, né? Temos convulsões quando temos febre demais. Mas a febre é uma parte de nossa defesa, do nosso corpo, contra algo que está errado, não está bem. Eu não sei quanto tempo aquela mulher estava enferma, a sogra de Pedro. Eu não sei, a Bíblia não nos fala. A Bíblia ela vai direto ao ponto. Mas o que eu quero dizer, amados, é que às vezes nós nos sentimos enfermos. E às vezes nós realmente estamos enfermos. Muitos passamos por dificuldades. Eu falo do nosso corpo físico. As doenças, elas estão aí. Se você for contar a história, ler as histórias passadas, as doenças que vieram e que já tem cura, que hoje já não é mais problemas, e assim ainda vem mais. A última recorrente que tivemos agora foi a Covid, né? Aquela outra também, a gripe H1N1, e por aí mais. Todo tempo se vem mais doenças e doenças e doenças. E naquele tempo não era diferente não. As pessoas tinham enfermidades, igual temos hoje. Mas o que nos diferencia daquele tempo para hoje? A fé, amados. A nossa fé. Éramos para ser um povo, nós aqui, essa geração hoje, era para ser um povo voltado, um povo temente mais ao Senhor e que com muito mais fé em Deus. Mas pastor, por quê? Aquele tempo Jesus andou na terra e as pessoas viram os milagres acontecerem e muitos não acreditaram. Mas nós não vemos a Cristo, nós o sentimos. A maioria de nós ouve a sua voz, muitos de nós não. Às vezes você ouve a palavra do Espírito Santo falando ao seu coração e você não entende, você acha que é algo da sua cabeça. Quantos já passaram por isso aqui nesse lugar? O Espírito Santo falou, não faça isso, não vai ser bom. E eu vou contar um testemunho meu aqui. Minha esposa e eu compramos um carro, um Sandero, e a gente encheu os olhos nele porque ele era um carro automático, né? Aí ela me mandou a foto lá que o cara mandou para ela, falou, meu bem, tem esse carro. E quando eu comecei a folhear o celular e vendo as fotos, eu falei, o Espírito Santo veio ao meu coração, não é bom. Mas a vontade de ter um carro aí, né? O bestão aqui foi lá e vamos fechar o negócio. Passado o tempo, todos aqui conhecem o problema que tivemos, né? As dificuldades que enfrentamos. Às vezes, amados, o Espírito Santo ele toca em nosso coração, ele nos fala na nossa cabeça, no nosso ouvido, fala tão nítido que a gente acha que é loucura. Às vezes ele fala assim, não é bom, sim, vai, e nós não ouvimos, simplesmente não ouvimos a voz do Senhor, ignoramos. Mas no nosso tempo hoje, o Espírito Santo de Deus, como Jesus disse, é o nosso Consolador. Ele está aqui, porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim Jesus disse para irmos e pregarmos o Evangelho e batizar as pessoas. E nós não fazemos isso.
limitamos a essas 4 paredes. Às vezes eu sou convidado a pregar fora ou a ministrar louvores, e por causa do corre-corre do tempo, não dá tempo, não tem como, a gente não agenda para sair. É ruim isso, amados, porque nós temos que ir, fazer, pregar, anunciar a salvação. Estamos parados. Vou colocar assim: a igreja de Cristo está parada. A nossa igreja não tem um missionário. A nossa igreja não sustenta um missionário que está lá fora anunciando. Isso é ruim, irmãos. Isso é ruim. Temos que promover o evangelho de Cristo, e a igreja, ela tem que financiar essas coisas. Mediante, quando eu falo a igreja, eu falo o corpo de Cristo aqui, dessa congregação. Temos que fazer essas coisas. Mas Jesus, ao chegar à casa daquela mulher, a casa de Pedro, e vendo-a, outras, no livro de Lucas também fala, no livro de Marcos também fala sobre essa passagem. E algumas versões têm poucas coisas diferentes. Falam que ao ouvir falar da mulher, Jesus ouviu falar dela. Mas essa versão diz que ao chegar, ele a viu, acamada. Então ela não estava bem, amados. Para uma mulher, eu posso dizer pela minha esposa, que a conheço há 19 anos, para uma mulher ela se prostrar, é porque ela não está bem. Eu vejo ali minha mulher ontem passou mal e tal, falei: meu bem, vamos correr na rua. Não, eu estou bem, eu vou melhorar. É a fé, né? Assim somos nós. Então a mulher é mais dura naquela. Se é comigo, irmão, já tinha ido faz hora. E eu sou frouxo nessas coisas. Eu sou mole, não aguento dor não. Eu não aguento não. Mas Jesus, e a palavra do Senhor diz que ao tocá-la, ela imediatamente foi curada. Às vezes nós vemos pessoas, irmãos, precisando de cura, milagres. E a nossa fé, amados, ela é menor do que um grão de mostarda. Ela é tão pequena, mas tão imprópria, que a gente ora, a gente clama, a gente pede, e nós não confiamos que na nossa oração, ou que ao pedir ao Senhor, nós podemos curar pela palavra e pelo nome do Senhor Jesus imediatamente alguém. Não vemos mais isso acontecer. Aí já teve algumas passagens aqui, algumas pregações dizendo sobre o paralítico, né? Que o Senhor curou, que estava à porta do caminho. Quem que eram os homens que estavam lá? Era Pedro e João. Tocaram naquele homem e o levantaram. Não tem ouro nem prata, mas o que nós temos te dou, te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Hoje, se a gente fizer isso, amados, não acontece, porque nós não temos uma vida plena, 100% vivida ao Senhor Jesus. Às vezes separamos do nosso tempo aqui 5, 10, 15, se no máximo meia hora ao Senhor, de um dia de 24 horas. Essas dificuldades que nós temos, amados, é porque nós entendemos que ao receber Jesus como Salvador, nos tornamos cristãos e estamos salvos, e mais nada precisamos. Mas Jesus, ele disse que nós faríamos coisas maiores da qual ele fez, e nós, infelizmente, ainda não tomamos posse dessa palavra. Mas pastor, o senhor está generalizando todo mundo? Não, não é todo mundo, mas eu posso te falar que de 100% dos cristãos, 85% não vivem a plenitude da palavra do Senhor, e me incluo nisso também. Tenho fé, eu acredito que o Senhor possa fazer, mas às vezes, como que fala, vacilamos na nossa fé. Porque nós podemos lançar uma palavra de cura, de libertação,
e a pessoa ser curada imediatamente pelo nome de Jesus, não por nós mesmos, porque não temos poder algum, mas nós servimos um Deus que tem todo o poder, e não exercitamos essa nossa fé. Mas você vai falar assim, mas você está falando do próprio Jesus que esteve aqui na terra. Você sabe o que significa cristão? Não? Quem sabe aí, levanta a mão. Então fala. Pequenos cristãos, pequenos Cristo. Somos pequenos Cristo, amados. Somos homens e mulheres semelhantes a Cristo. O nosso problema é a nossa fé, que ainda é menor do que o grão de mostarda. Veja só. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Quando você não está bem, quando o seu corpo não está bem, você sabe que você não está bem, você cai acamado, as suas forças são as primeiras coisas que vão embora. Força, vontade, vem um desânimo total, e dependendo do que seja, dores. Mas ao ser curada aquela mulher, ela levantou-se e passou a servi-los. Então assim, as mulheres, né? Não queremos que vocês sejam curadas apenas para fazer serviços de casa, não é isso, amados. Mas provavelmente aquela mulher estava alguns dias ruim. Talvez a casa estava tudo bagunçada, vai saber, né? Mas tem casa também de alguns aí que com saúde plena vive bagunçado, né? Tem sim. Mas amados, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, Ele cura, Jesus, Ele liberta. Nos nossos dias ainda as coisas acontecem mediante a fé que temos nele. Tivemos um testemunho agora sobre saúde. A nenenzinha ruim, os irmãos fizeram um propósito com Deus e Deus abençoou. Mas e se nós tivéssemos, além do propósito de Deus, uma vida realmente com Deus? Será que somente se tocássemos não aconteceria? Também aconteceria. Mas pelas adversidades do dia a dia, do leão que temos que matar todos os dias, das angústias que passamos todos os dias, não é que tenhamos pouca fé, é que o nosso corpo físico e mental já está tão ocupado, tão desgastado, que chega um momento que é mais fácil pedir para outrem orar por nós mesmos. É assim, amados. Quantos aqui conhecem algum crente 6 horas aí? Muitos, né? Sempre recebe mensagem: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Os crentes 6 horas. 6 horas de 6 horas. O crente 6 horas por mim. Que Deus vai me fortalecer. Mas a palavra de Deus diz, né? Que a oração do justo, ela é eficaz, ela é poderosa. Mas amados, Jesus nos nossos dias ainda cura. Vamos seguir aqui no versículo 16. Veja só. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Que coisa, né? Quantas pessoas endemoniadas naquele tempo haviam? Como que o demônio ele tem tanto poder para tomar o nosso corpo, para entrar em nós? Qual brecha damos para que isso aconteça?
E eu ouvi uma vez um pastor dizendo que aquele que é crente, ele não pode endemoniar. E eu contesto isso, amados, porque tem pessoas que são crentes, mas não vivem a vida do Evangelho. Elas só apenas creem e fazem, praticam outras coisas. O que dá acesso do demônio ao nosso corpo são os nossos pecados. Mas pastor, o Espírito Santo habita em mim. Será, amados, que quando você peca ele não sai? E a palavra em Mateus também diz que ao Espírito Santo sair, o Espírito que estava antes rodeia a terra, e quando ele volta, encontra a casa limpa, adornada, fresquinha. Aí ele volta e traz mais 7 consigo. Aí a palavra diz assim: aí o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Pastor, mas e aí? Corro esse risco? Corre, amados. Por isso que a palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Aquilo que você acha que vai fazer você pecar, fuja, corre, acelera, vaza fora. Não encara não. Você é carne. Mas pelo nome de Jesus Cristo, o espírito imundo, ele fugirá de vós por 7 caminhos. Temos que confiar, amados, temos que crer. Jesus, ele apenas tocou naquela mulher e ela foi curada imediatamente. Jesus expulsou os demônios de alguns. Jesus curou algumas pessoas. Eu fico imaginando assim, a pessoa saber que tem um profeta que ao falar, ao tocar, ele cura. Você vai atrás, não vai? Meninas, quantas pessoas foram àquele lugar para ver Jesus e ser curado naquela tarde? Muitas pessoas, amados. Muitas pessoas tiveram a sua vida restituída, a sua vida restaurada, curadas, libertas, livres de todo mal, de todo pecado. Aí o versículo continua dizendo: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Abre aí Isaías, capítulo 53, verso 4. Diz assim, todos acharam? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não há o mal que recaia sobre nós. Tudo Ele levou sobre Ele. E ali cumpriu-se essa profecia. Sabe, a profecia que foram feitas sobre Jesus, todas elas se cumpriram. Não ficou nenhuma sem se cumprir. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pelas nossas transgressões e iniquidades, os nossos pecados, Ele levou sobre si. E por que nós não vivemos a plenitude de uma vida sadia, sem dores e doenças? Culpa de Adão? Mas Jesus não veio depois de Adão?
Às vezes tem pessoas que passam assim, mas não dá para acreditar. A palavra de Deus diz isso, mas eu recebi Jesus, sirvo Jesus e ainda estou enfermo. Quantos irmãos perdemos na pandemia? Quantos irmãos? Teve pessoas que falaram assim, mas o seu Deus não cura? Por que Ele não curou os famosos, os cantores famosos que morreram, os pastores famosos que morreram com Covid? Por que Deus não curou? Por que, amados? Porque a vontade de Deus é a vontade de Deus, não é a sua. Você não vai contestar Deus em nada. É Ele que é o poderoso, não é você. Você pode pensar, contestar, falar, mas a vontade de Deus, não a sua vontade permissiva, mas a sua vontade real, essa ninguém pode. Com Ele ninguém pode, amados. Se assim Ele quis, assim foi feito. Perdemos amigos, familiares, mas independente de tudo isso, todos foram salvos. Você tem tanta certeza assim? Eu tenho. Os que eu conheci, eu tenho. Há momento, há tempo para todas as coisas aqui na terra. Eclesiastes 3 diz sobre isso. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo para todas as coisas. Hoje eu estou aqui, vocês estão aqui, mas amanhã, que pertence a Deus, nós não sabemos. Por isso somos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo. Você não sabe daqui 5 minutos o que vai acontecer na sua vida. Você faz projetos, planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Se assim Ele o quiser, Ele o fará. Por isso ore ao Senhor, tenha intimidade com Ele, peça a Ele todos os dias vitalidade, força e saúde, para que Ele faça prevalecer a vontade dEle na sua vida, e não a sua vontade permissiva. Que vivamos a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Muitos de nós ainda não experimentou. Às vezes, sabe como que a gente pensa que a vida é boa, perfeita e agradável? Igual foi pregado um dia aqui: ter bens materiais, um salário super gordo. Isso tudo é vaidade, amados. Ter uma vida plena com Deus é viver com Ele, é ouvir a sua voz. Temos que voltar aos princípios de Deus. Precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, voltar às primícias. Precisamos a ter cultos de ensino aqui nessa igreja. Mas por que não temos? Porque temos preguiça. Eu vou colocar assim: temos preguiça. E isso também é um pecado diante de Deus. E às vezes essas pequenas coisas não nos deixam romper como igreja. É mais um dia de culto, pelo amor de Deus. São 7 dias da semana. Você vem numa quarta, você vem num domingo. Alguns irmãos que são do louvor têm que vir na quinta ensaiar. O da dança também vem ensaiar e vem se preparar para os projetos da igreja. Mas além disso, precisamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos ser igreja. A filha do irmão ficou doente, eu fiquei sabendo no outro dia que já estava tudo certo. Mas se temos comunhão, somos unidos, imediatamente já estaremos lá. É assim ou não é? Família, né? Como que é uma família? Recebi um novo coração do Pai. Recebemos, amados, mas ainda não entendemos a comunhão do Pai. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Jesus, Ele tem muito para fazer na sua vida, na minha vida. Jesus ainda
vai usar a sua vida e a minha vida para salvarmos almas, para ganharmos almas, para pregar o Evangelho, para morrermos por esse Evangelho. Você está preparado para morrer pelo Evangelho de Cristo, sim ou não? Muitos não estão, amados. Mas chegará o tempo, porque a Bíblia ela se cumprirá, em que a igreja de Cristo será perseguida. E não está muito longe não. Dá uma olhada aí ao nosso redor aí. Já no Brasil o comunismo entrando. Cuidado, tá, amados? Cuidado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, pela vida de cada um, Deus, derrama a tua graça, a tua Shekinah, a tua glória, o teu poder. Nos ensine, Senhor, nos transborde o nosso coração a sermos homens e mulheres segundo o seu coração. Que tenhamos, Senhor, o propósito de sempre te servir, te exaltar, de ter comunhão contigo, de estarmos contigo o tempo todo, Senhor, ouvindo a sua voz, Senhor, pedindo os seus conselhos, ó Pai. Toca, Senhor, em cada coração, toca, Senhor, em cada alma, em cada vida, Senhor. Às vezes estamos desmotivados, Senhor, preguiçosos, ó Pai. Nos fortaleça, Pai. Nos encha, Senhor. Tira toda dor, tristeza, ansiedade, depressão, meu Pai. Derruba, Pai, em nome de Jesus, todo esse mal, Senhor, que vem assolando a sua igreja, meu Pai. Liberta-nos, ó Pai, de todo mal e angústia, Senhor. Cura, Pai. Liberta, Senhor, os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Transborda em nós, Senhor, o teu querer e a tua justiça. E nos ensine, Senhor, a sermos fiéis a ti, Senhor, a adorarmos a ti somente, Senhor, a exaltar somente o teu nome, Senhor, e anunciar a sua morte e ressurreição, até que o Senhor venha buscar a sua noiva. E eu te peço nessa noite, Senhor, por esta igreja, pelos membros dessa igreja, Senhor, e pelas outras igrejas também, Senhor, porque nós não somos separados, Senhor. Somos membros de apenas um corpo, o seu corpo, Cristo, porque tu és a cabeça e o nosso galardeador. Então eu te peço nessa noite, meu Pai, derrama a tua graça e unção em nome de Jesus. Amém, igreja? Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso. Amém. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a sua cartinha para Deus? Amém. Amém. Vamos levantar, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, te apresentamos cada pedido, Senhor, cada propósito, Senhor, do teu filho, Senhor, e da tua filha. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que entra, Senhor, com providência sobre cada um deles, para que o teu filho, Senhor, venha testemunhar, Pai, daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dele, para que esse testemunho, Senhor, venha edificar, Senhor, a tua casa e a tua igreja. Então nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, e exaltado entre nós. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje é noite de unção com óleo, igreja, tá? Você que trouxe algo para consagrar ao Senhor. Pastor, eu não trouxe nada, mas eu quero ser ungido, eu quero ser consagrado ao Senhor nesta noite. Tem alguém aqui? Amém. Chamar aqui pastor Welto, pastora Aninha, diaconisa Vanilda. Amém. Me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Pode vir, pode vir. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, te apresento, Senhor, cada pedido do teu filho, Senhor, e da tua filha. Te peço, Pai, que conceda a cada um deles, Pai, se for uma cura, se for uma libertação, se for um milagre, que o Senhor conceda segundo o teu propósito, segundo o teu coração. Mas eu te peço, Pai, que conceda para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, e exaltado entre nós. Nos leve, Senhor, para casa, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Aquele que estiver com o veículo, livre ele todo espírito imundo do assolto, todo sanguinário. Aquele que for caminhando, coloca um exército de anjos para caminhar com eles. Dê ordem, Senhor, a teus anjos para que permaneça de sentinela sobre as nossas portas, nossos portões, para que nada do inimigo venha entrar ao nosso lar, que ao deitar podemos ter a noite tranquila, ao levantar podemos acordar renovados, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. O culto está encerrado, levante sua mão, aplaude o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Domingo temos culto às 19 horas, amém? E tem bazar também a partir das 8 horas da manhã.